Olá a todos, muito boa noite. Boa noite. Cá estamos nós para mais um Acontece no Centro Espírita, diretamente de nossa casa, claro. É o seu programa, já espero que favorito, das quartas-feiras às 9 horas da manhã. Antes de mais, dar um tempinho para que... 9 horas da noite. 9 horas da noite, exatamente. Dar um tempinho para que nos possam fazer companhia, até porque eu vou-vos pedir, já vão chegando, eu gostava de vos pedir realmente que nos dissessem se, mais uma vez, o som está bom, se em termos de imagem, se está tudo bem, porque se não estiver, nós ainda vamos a tempo de compor, de ajustar. Estando tudo bem, prosseguimos em mais um Acontece no Centro Espírita. Antes de mais, dizer-vos que, se pretenderem enviar as vossas questões, podem fazê-los para aqui, para a nossa página no Facebook, podem fazê-lo através do nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com, podem fazê-lo também através do Facebook da TV Espírita, ou da Cheve, ou em direto, exatamente agora, porque temos a oportunidade de gravar, de fazer o programa em direto através do YouTube. Coloquem-nos as vossas questões, deem-nos as vossas sugestões para programas, porque realmente é extremamente importante. Nós nem sempre nos lembramos de alguns temas que possam ser importantes para vocês. Exatamente. Aquilo às vezes anseios, não é? Exatamente. Aliás, acima de tudo, as preocupações que o dia-a-dia nos traz. Mas, Gina, nós queremos falar, antes de iniciarmos propriamente o programa, em alguma coisa... Exato. Queremos falar-vos mais uma vez sobre o Departamento de Ação Social e de Apoio à Vida que existe na Associação Social e Cultural Espiritualista de Viseu. Este departamento já existe há muitos anos, aliás, desde que abriu a associação, e ele neste momento é coordenado, tem a responsabilidade uma educadora social, um grupo grande de voluntários e, como sabemos, esta altura é uma altura complicada para muitos lares que vivem momentos de dificuldades e por isso mesmo nós apelamos, não é? Até porque o Espiritismo apela à caridade, à solidariedade, à fraternidade, então apelamos à vossa boa vontade de aqueles que vivem mais perto, não é? Da associação, que residem aqui no Distrito de Viseu e tiverem possibilidades de partilhar connosco alguns bens, não é, que o façam e que possam contactar diretamente à chefe para entregar esses mesmos bens, especialmente, por exemplo, azeite, açúcar, leite, enfim, aqueles farinhas, arroz, massas, bens mais essenciais, não é? Enlatados, por exemplo, de forma a que se possam conservar mais tempo. Inclusivamente produtos de higiene, não é? E produtos também de são higiene, extremamente importantes. Especialmente fraldas para adulto tamanho M. Exato. Estou agora a recordar, sabonete, shampoo, gel de banho, Exato. Enfim, porquê? Porque há várias famílias que ao longo do ano, não é, a Cheve acompanha, mas nesta altura têm sido maiores os pedidos de apoio, não é? E por isso mesmo, apesar de a colaboração, da Cheve ter a colaboração de alguns organismos civis, não é? E instituições que também auxiliam, como o Banco Alimentar, Exatamente. etc. Portanto, mesmo assim é insuficiente para tantos que pedem auxílio. Ora, eu então mais uma vez, só porque ainda não temos nenhum feedback, boa noite a todos os que para já estão connosco, a Roselinda, a Cristina Mendes, a Cristina Gomes, a Laura Rebelo, a Zarina, a nossa companheira também lá do centro. Eu gostava que nos dissessem então se realmente em termos de som e imagem está tudo bem, e vamos prosseguir. Hoje o tema, hoje é um tema que espero que não faça parte da nossa vida ou da vida de todos vós, mas certamente e infelizmente fará parte de muitas vidas, ainda mais nesta época e principalmente neste tempo em que estivemos em confinamento, que eventualmente aumentou mesmo sem nós sabermos. Vamos falar sobre violência, de uma forma generalizada, mas especificamente violência doméstica, violência no lar, exatamente. É um tema
que eu penso que é muito importante e ser debatido aqui, inclusivamente à luz do Espiritismo, esperando nós que realmente esta nossa pequena apresentação, e espero que debate também, possa trazer alguma vontade da parte de todos de podermos colaborar com as pessoas que realmente passam por isso. Ora bem, todos os dias são realmente relatados casos de violência no lar, seja ela na família, nas instituições, porque isso também acontece, nas ruas, as violências entre os países, que já de uma forma diferente, que não será tanto a violência no lar, enfim, é uma violência que ainda é uma realidade em muitos aspectos e é uma realidade que não pode ser ignorada. Temos, inclusivamente, conhecimento de casos de agressão que resultam em morte. Aliás, infelizmente, passam nos noticiários diariamente e podemos assistir, ainda há pouco tempo assistimos a um tipo de violência nos Estados Unidos que realmente é totalmente recriminável. Violências entre pais e filhos. Entre cônjuges, lá está uma violência do lar mais específica e mais complicada, até porque, sendo entre cônjuges, irá, com toda a certeza, trazer também o sofrimento para os familiares e para os filhos, como é lógico. Entre famílias, aparentemente, aquelas consideradas normais, não é? Surpreendendo, inclusivamente, o resto da família, até porque na rua, no exterior é uma coisa, no lar é outra completamente diferente, amigos, vizinhos, que de alguma forma nunca esperariam por tal comportamento, mas o que é certo é que esse comportamento acontece. Regina, de onde pode surgir esta violência, portanto, entre estas pessoas que de alguma forma se juntam para construir uma vida? Realmente, há pouco estavas a dizer pessoas, inesperadamente, estamos aqui a recordar o caso que foi muito divulgado nas notícias, daquele pai que infelizmente matou sua filha sem nenhum propósito, pelo menos foi assim uma violência gratuita, digamos assim, e entrevistados alguns vizinhos, eles afirmavam que se surpreenderam, portanto, com a atitude, se surpreenderam com aquele ato que parecia assim insano, vindo assim de repente, não é? Sem qualquer explicação aparente. Bom, nós sabemos que, pelo Espiritismo, explica-nos que existe uma lei, que é a lei da reencarnação. Essa lei vai justificar, vai nos dar as respostas para aquelas aparentes injustiças. Porque nós questionamos, não é? À partida, dois namorados, quando pretendem se unir pelo matrimónio, é porque se amam, não é? E querem constituir uma família. E verdadeiramente, na base, na gênese do seio familiar, há o matrimónio, há o casamento. Ou então, quando não há casamento, há uma união, não é? Entre duas pessoas que se amam. Ora, deveriam, nessa união, desenvolver a fraternidade, a solidariedade, a cooperação. Mas o que é que acontece? Apesar de haver paixão, apesar das pessoas se unirem para constituir a sua família, ao fim de pouco tempo desaparece a paixão e há agressão verbal, falta de respeito, intolerância, impaciência e depois, infelizmente, às vezes vão mais longe, a agressão física e há realmente a violência. Ora, o Espiritismo diz-nos que é precisamente no seio familiar que acontecem as melhores ou as maiores oportunidades para que dois espíritos que se tinham desentendido em vida anterior, até porque além da lei da reencarnação nós temos ainda a lei da ação e reação que vem justificar que no passado nós escolhemos as virtudes ou as vicissitudes que vamos depois manter na vida sequente. Ou seja, se fomos bons em vida sequente, vamos ser bons e tentar ser ainda melhores. Se fomos maus, na vida sequente, nós ainda mantemos realmente os nossos defeitos, mas sempre tentando progredir e ser melhores. Se nos demos mal com alguém, se criamos laços, tudo isso passa para a vida seguinte.
Portanto, não há qualquer injustiça quando de repente dois seres que em vida anterior se detestaram escolhem agora, porque tiveram a oportunidade de escolher um corpo físico que motivou a atração entre ambos, só que ao fim de pouco tempo, quando as pessoas se vão conhecendo melhor, quando as pessoas vão convivendo, vão descobrindo que afinal há ali uma animosidade, há ali Exato. qualquer coisa que não está bem. E lá está, a oportunidade para realmente nos resignarmos, cultivarmos a paciência e, sobretudo, perdoarmos aquela pessoa que está connosco, nós fazemos exatamente o contrário. E daí nasce e surge os tais atos de violência. Porquê que nós dizemos assim, isto parece injusto, isto foi inesperado? Como é que é possível que uma mulher ou um homem se deixe maltratar daquela forma? Desrespeitar, não é? ao fim e ao cabo, E mesmo isso. desrespeitar também. Porquê? Porquê que há homens ou mulheres que durante anos são vítimas de violência e nada fazem? Exato. E porquê que há outros que cometem essas atrocidades, não é? Submetem os outros ao seu comando e não param, não têm respeito, não há um momento que vejam que realmente aquilo não está correto. Mas nós temos relatos de pessoas que dizem-nos que fora do lar são pessoas completamente diferentes. Em casa, agridem, tratam mal o seu cônjuge, no trabalho são profissionais fantásticos, respeitam os seus colaboradores. Como é que é possível? Tem uma boa atitude para com os colegas de trabalho, para com os seus superiores, seja quem for, não é? São pessoas amoráveis. E em casa é completamente diferente. E em casa é diferente. Lá está. É a tal sintonia, é a tal lei das afinidades. Portanto, há aqui uma situação quando há aquela violência dentro do lar, a violência é já o exagero, já é tudo aquilo que traz dentro de si, aquele instinto para cometer o mal, para agir daquela forma intolerante, a deixar passar, portanto, a ultrapassar os limites do aceitável, não é? Porque é verdade que nós nem sempre temos os mesmos gostos, nem sempre temos os mesmos ideais, mas nós vimos com essa missão, seja no lar, seja noutro lugar onde a gente vive, de aprender uns com os outros. Exatamente. Olha, eu estava aqui a pensar, e relativamente àquilo que tu disseste, eu não sei se concordam connosco, na realidade, nós sabemos, e como disseste bem, que de alguma forma é uma escolha que nós antes de reencarnarmos já temos, para, inclusivamente, podermos ultrapassar estas nossas inclinações que não são corretas, com determinada pessoa. Obviamente que se é com determinada pessoa é por algum motivo, como é lógico, não é? Mas depois também temos aquela situação em que falhamos, se calhar novamente. Poderá haver muitas justificações, tudo bem, pode ser o nosso parceiro ou a nossa parceira que também tem eu não diria esse karma, mas terá que vir para também ele ou ela próprios poderem ultrapassar algumas circunstâncias, não é? Muitas vezes nós até damos a desculpa, ou o agressor dá a desculpa que o fez por causa da parceira, mas o que é certo é que, independentemente de muitas vezes esse ódio, que não é necessário ser por violência física, pode perfeitamente ser apenas violência verbal, o que muitas vezes até aliás, qualquer uma das violências é execrável e, portanto, não é compreensível, não é? Sim, exatamente. Mas muitas vezes o que acontece é que realmente não deixa, porque se mantém ali, não é? Muitas vezes é um casamento ou uma relação que até já nem tem grande... não há nada a aprender. Exatamente, nada a aprender. Já se desgastaram. Mas as pessoas continuam ali. Às vezes por medo, outras vezes sabe-se lá porquê. Não. Tudo isto também com influência, claro, que isto agora falando na parte espiritual, Sim. não é? Influência inclusivamente dos espíritos, não é?
Também, portanto, nós temos que ver o lar, é todo um conjunto, não é? Somos nós, não é? São os cônjuges, são os filhos, são os sogros, são os pais, são os avós e depois são também os espíritos que nos acompanham, que normalmente são muitos, são mesmo muitos. São aqueles que gostam de nós, são aqueles que não gostam de nós, são aqueles a quem nós fizemos o bem e são a quem aqueles fizemos o mal. Então, basta haver o início de uma discussão, um desentendimento, e às vezes aquele pequeno desentendimento vai dar origem a uma violenta discussão, não é? E então, se algum dos cônjuges tiver propensão para ter algum vício, não é? Especialmente vícios ligados a narcóticos, a álcool e outros mais, então mais propenso está, mais aberto está a ser influenciado pelos espíritos para aumentar esse tipo de violência. Porém, e vamos salvar sempre, a responsabilidade é sempre nossa. Exatamente. Nós temos o livre-arbítrio de decidir, não é? Exatamente. E a vontade de fazer o bem. Exatamente. Nós temos sempre a liberdade para dar a volta por cima. Exatamente. Aliás, há muitos que se desculpam, inclusivamente, como falávamos há pouco, por influências espirituais, isto para aqueles que acreditam, não é? Sem dúvida. Na existência podem não acreditar no espiritismo, muitas vezes acreditam na existência desses seres malignos que de vez em quando nos diabos que nos dão cabo da cabeça, não é? E que levam as pessoas a agir desta ou daquela maneira. Exatamente. Mas com temperamentos completamente incontroláveis, não é? Sim. De alguma forma, com cólera, falta de paciência, tudo isso está envolvido neste... Nós temos que ver que a violência é algo que tem a ver diretamente com o ser humano, não é? E então, nós sabemos que quando éramos homens... Teríamos nós um espírito. Um espírito, sim. Violência tem a ver com o espírito. Com encarnado o espírito, exatamente. Ou desencarnado. Mas dizia eu que nós, quando éramos seres primitivos, não é? Quando éramos homens primitivos ainda, o que é que acontece? Nós tínhamos medo do desconhecido. Exato. Tudo que para nós não conhecíamos, nós tínhamos medo. E esse medo gerava automaticamente, ainda gera, hoje em dia o medo gera uma adrenalina. E essa adrenalina leva a que nós, seres humanos, tenhamos um comportamento de autodefesa. Então o que é que acontece? Se alguém nos ataca, nós contra-atacamos. Nós vemos isso na natureza, não é? Com os próprios animais. E nós somos tal e qual. Porque esse instinto ainda está connosco. Porque ainda não nos libertamos desse instinto de sobrevivência que infelizmente ainda é visto com muito medo. Nós, tendo medo, reagimos, provocamos e depois reagimos à provocação. Exatamente. E normalmente fazemos-lo com violência, porque é a forma de nos defendermos. Exatamente. Não é? E só que com o tempo nós temos vindo a progredir, nós temos vindo a crescer. E a verdade é que nós, analisando, a violência já não é o que era, não é? Nos dias de hoje, nós não temos atualmente momentos de tanta violência como antes. Olha, repara, hoje assistimos nos canais de televisão a muitos momentos de violência. Infelizmente, vemos violência lá fora, nos Estados Unidos da América, em França, vemos pessoas a agredirem-se para fazerem-se ouvir, não é? Essas pessoas, neste momento, querem que a sua voz chegue mais longe. Mas o que é que acontece? Provavelmente temos que analisar o momento em que estamos e que tivemos meses confinados dentro de casa, no lar, e de repente revoltados por perda do emprego, revoltados porque não estão satisfeitos com os governos. Quando têm a oportunidade de sair à rua, aquele medo que está cá dentro e que muitas vezes não é entendido, porque nós não nos conhecemos bem, vamos lá para fora, então repostamos a torto e a direito, não é? Exatamente. E então surge aquela violência gratuita. Obviamente, olhar para isto, o materialista, o que é que diz? A violência está cada vez maior.
Cada dia que passa, o homem parece estar mais violento. Mas se nós andarmos para trás, não é? Olharmos para a história, o que é que nós verificamos? Verificamos que nós matávamos uns aos outros sem mais nem menos. Nós, há 3.000 anos, há 4.000 anos, nós precisámos que viesse um espírito trazer o decálogo para nos dizer assim: tu não podes matar, tu não podes trair, tu não podes injuriar o teu irmão, tu tens que respeitar, tens que ser fiel. Enfim, era preciso, porque o homem fazia tudo o que lhe apetecia, não é? Exatamente. Queria qualquer coisa, roubava, matava, etc. À medida que o tempo foi passando, por exemplo, olhamos para os romanos. E os romanos, se por um lado quiseram conquistar um império, quiseram matar para se sobrevalorizar em relação aos outros povos, por outro lado, as bases do direito é o direito romano. O início de democracia foi recentemente, naquela época, na Grécia. E, apesar de um lado mais negativo, que a Grécia tinha escravos, no entanto, surgiu lá a democracia. E também, em Roma, tínhamos os grandes monumentos, a arquitetura, enfim, coisas muito belas. E o tempo foi passando e nós deixou de haver pena de morte. Infelizmente, há alguns sítios que há, Exatamente. mas a maior parte dos países deixaram de haver pena de morte. Tivemos 2 grandes guerras mundiais, mas hoje em dia os povos fazem por tudo para se entenderem, para chegar ao entendimento, para não haver violência. Não é verdade? Exatamente. Portanto, nós somos capazes de ter a tendência a dizer assim: cada vez, à medida que o tempo passa, parece que não há forma de se mudar, parece que nos lares cada vez há mais violência. O que acontece é que hoje em dia existem meios de comunicação, redes sociais, algo que não havia há 100 anos atrás. E então a comunicação é muito célere. O que acontece hoje, toda a gente fica a saber. No mesmo minuto. No mesmo Basta minuto. querer. É telemóveis, filmam, mostram. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos foi possível o mundo inteiro ficar a conhecer em poucas horas por causa dos meios de comunicação. Será que nunca aconteceu antes? Aconteceu, e muito pior. Nós sabemos disso pela história, não é? Com a escravidão, com os escravos, a forma como eram torturados e tudo mais. E com que graça noutros países da África, por exemplo, que são tão maltratados aqueles que são de castas inferiores. Portanto, não estamos pior. O que existe é muito mais informação. Existe muito mais informação de violência do que propriamente daquilo que é feito de bom. Mas isso também já vai sendo mostrado, não é? Exatamente. Aliás, apesar de que, de alguma forma, é extremamente complicado, porque nós sabemos que muitos dos casos ainda hoje ainda não se tem muito conhecimento, não é? Até porque as vítimas têm receio e, portanto, sabemos que muitas vezes esse receio leva-as precisamente a confinarem-se. E por falar em confinamento, nós passámos esta fase de confinamento por causa da pandemia. Achas que a violência terá aumentado? Porque realmente não se ouviu muito, não haveria muito. Sobre isso, mas é possível, nem que seja com medo, a proximidade constante entre o agressor e o agredido, não é? De alguma forma poderá ter acontecido, esperemos que não, como é óbvio, não é? Nós sabemos de casos, vários, às vezes, eu diria, pequenos casos de violência não serão pequenos no sentido de menosprezar ou diminuir a intensidade da situação, porque isso o que para mim é excesso, para outros é pouco, e portanto não estamos aqui a quantificar ou a qualificar a ação em si, mas de alguma forma nós temos conhecimento de casos de alguma violência, até verbal, e de pessoas que até nos procuram e nos dizem: ora, chegou precisamente o momento de 24 minutos em que ficámos nós sem a imagem, mas sabemos com toda a certeza que vocês continuam a ouvir e a ver. Portanto, como eu ia dizendo, casos até que nos são relatados de pessoas amigas e que nos perguntam porque se arrependeram
imediatamente do ato, mas que as coisas tomaram proporções extremamente complicadas, mas que existe um arrependimento porque ainda existe o amor, as pessoas ainda gostam. Obviamente que nós muitas vezes podemos perguntar, então, mas espera lá, então, mas tu gostas, se amas, bates ou agrides verbalmente, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? Tudo bem. Nós podemos ter aberto campo para que as entidades negativas nos tenham ajudado, digamos assim, não é provocado, mas ajudado, porque nós é que abrimos o campo, não é? Ajudado a essa violência, mas na realidade ainda existem casos também destes, não é? É preciso analisar que é assim, de antes, e ouvimos muitas vezes isso, os casamentos duravam uma vida. Não é? Nós sabemos que o divórcio é relativamente recente, na Idade Moderna, e hoje em dia, com a vida tão materialista, também ao mesmo tempo com a possibilidade de as pessoas conhecerem facilmente outros pares, até através das redes sociais, muitos casamentos têm uma duração pequena, assim como os relacionamentos do namoro na juventude são cada vez mais curtos, não é? E como sabemos, às vezes até mudam com frequência de pares. Infelizmente, isso tem muito a ver com aquilo que nós buscamos. Se a juventude está em busca do prazer para o momento, aquele que é efêmero, apenas quer viver o dia, mas não pensa no futuro, não é? Exato. Obviamente os relacionamentos vão ser assim. As pessoas nem têm tempo de se conhecer. E muitas das vezes, enfim, num ato assim irresponsável, vão viver juntos e depois não há o devido respeito e tolerância um pelo outro, porque pensam assim, dura enquanto durar, quando não me apetecer mais, vou-me embora, Exatamente. não é? E isso faz com que hoje em dia essa visão de que o matrimónio é algo temporário e não a construção do verdadeiro lar, se juntarmos a isso o facto de muitos jovens relevarem para segundo plano a ideia de ter filhos e de construir o lar com filhos, não é? Exatamente. Então, vemos ainda mais, digamos, prejudicada aquela que devia ser a célula base da sociedade, não é? Que é a família. Cada vez está mais em risco essa célula. Então, são esses valores que nós vamos ter que educar. Porque disseram-nos os espíritos superiores que é na família que se dão verdadeiramente os exemplos e é na família que se constrói a educação dos espíritos. Digamos que era por aí que nós devíamos começar. Infelizmente, com isso que já falámos, e até porque cada vez mais os espíritos racionalizam, porque já há mais entendimento também, ao longo dos séculos vamos desenvolvendo a nossa razão e a nossa inteligência. Só que não acompanhamos moralmente essa inteligência, essa razão. Então, por um lado, temos os espíritos a terem consciência de que têm direitos, têm liberdades, que tudo lhes é garantido, e ao mesmo tempo não conseguem gerir a sua liberdade, não conseguem gerir os seus desejos, mais e pior, às vezes não sabem que ideal querem escolher para a sua vida. Então, é precisamente isso que nós temos que incentivar aqueles que estão ao nosso lado a autoconhecer-se e dizer assim, qual o ideal que eu busco para a minha vida. E nos relacionamentos, quando duas pessoas se juntam, a conversa que devia ser primária no relacionamento é o que é que ambos queremos como ideal para a nossa vida. E assim é que deve surgir a base do futuro lar, não é? E olhem, no Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina fala nisso também, para os menos atentos ou aqueles que não leram, no capítulo 9. Eu vou aqui ler apenas uma passagem que fala precisamente sobre, e neste caso o espírito de Lázaro, que apela à afabilidade. Eu vou-vos ler esta passagem que diz: o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces contanto que ninguém as moleste, mas que mordem à menor contrariedade, têm a língua dourada quando falam face a face, mas que se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Regina, obviamente que nós sabemos que a doutrina ensina-nos, Jesus falava sempre contra a violência, aliás, ele dizia
que nas bem-aventuranças, não é? Falava sobre os mansos, sobre os pacíficos, que são os chamados filhos de Deus e que irão possuir a terra, não é? Portanto, nós sabemos que as coisas acontecem assim. Pois, o Lázaro, quando fala nisso, chama a atenção de que realmente, infelizmente, nós temos este comportamento de forma natural. Ou seja, vamos transferir isto para o relacionamento no lar. No lar, nós discutimos porque existem ideais diferentes, desentendemos-nos e então um deles, que é considerado o mais forte, tenta oprimir o mais fraco. Porém, vai lá para fora, lida com as outras pessoas, nós começámos até por falar nisso hoje, lida com as outras pessoas e traz um sorriso nos lábios, não é? Demonstrando que é uma pessoa serena, que trata muito bem o marido, trata muito bem a esposa, trata muito bem os filhos e entra em casa e aquilo fechou a porta e é uma pessoa completamente diferente. Então, mais uma vez, vêm os espíritos alertar que não podemos ser hipócritas. Porque hipocrisia é um espelho para aqueles que estão do lado de lá. Eles, mais que ninguém, veem aquilo que fazemos, não é? Exatamente. Veem tudo aquilo que a gente faz, veem o que a gente pensa, e então acabamos por estar a colher ainda mais inimigos, ainda mais pessoas que nos vão perseguir por verem em nós, lá está, os tais templos muito caidinhos de branco por fora e infelizmente por dentro não há luz. Há algo que é importante e vamos relembrar aqui um pouco esse homem maravilhoso que foi Mahatma Gandhi e que digamos que foi assim um exemplo também de apelo à não violência. É certo que aquelas pessoas que forem capazes de não serem violentas estão armadas de maior coragem, dizia o Gandhi, do que se tivessem todas as armas do mundo. Portanto, quem não é violento não é covarde, é corajoso. E os espíritos vêm-nos falar sobre obediência e resignação. E esclarecem o seguinte, que a obediência é nós darmos consentimento com a razão. E a resignação, nós damos consentimento com o coração. O homem já vai sendo obediente, é obediente às leis, por isso mesmo, do ponto de vista social, muitos saem para fora e têm aquele comportamento, não é? São pessoas que até cumprem com as leis, são pessoas que têm uma atitude, não é? De acordo com o que a sociedade espera. Mas depois não sabem se resignar do ponto de vista moral. Não são capazes de estar no lar, na sua intimidade, e dizer assim, esta é a pessoa que eu escolhi para estar comigo e eu vou ter que ser tolerante, eu vou ter que me resignar, porque às vezes nós não podemos fazer tudo aquilo que gostamos. Isso é impossível. Lidando com outros, é impossível nós fazermos tudo aquilo que gostamos. O problema é que muitas vezes, Regina, as pessoas vão pensarem que se nós temos o livre-arbítrio para fazer, que a podemos. Mas não é verdade, não é? O livre-arbítrio não nos dá, digamos que, não nos permite, de alguma forma, agir de mal para com os outros. Não é? Portanto, sim, nós temos o não podemos livre-arbítrio fazer de o que agir bem queremos. ou de agir mal, Exatamente. infelizmente, não é? E aí Deus promove as oportunidades, que é uma reencarnação, para aprendermos a progredir, não é? Deus dá essa oportunidade. Vejam só, que Pai amoroso e justo. Mas nós aproveitamos mal essa oportunidade. E então, o que é que fazemos? Fazemos a opção. Ou a gente trata bem, perdoa, resigna-se, ou tratamos mal e mantemos o ódio. O que é importante, e mais uma vez relembramos Gandhi, o ódio não se mata com o ódio. O ódio só se mata com o amor. É ou não é? Exatamente. Porque a escuridão não desaparece com a escuridão. A escuridão desaparece com a luz. Então, é preciso nós levarmos amor onde há ódio. Alguém no lar que sofre violência, das duas uma, ou quando vê que não é possível
haver ou existir entendimento, há que haver um período de afastamento, de autoanálise de ambos, para quando se juntarem um deles tem que dar o passo e devemos ser sempre nós. Quando digo nós que temos a consciência de que a violência nos vai trazer um futuro pior que aquele que estamos a vivenciar. Claro. Nós sabemos que é muito difícil, às vezes, mesmo o agressor, muitas vezes é difícil perceber precisamente isso. O que não quer dizer que seja impossível, porque muitos agressores sabem-no, caem no arrependimento, lá está, por trás, fora do lar, fora do ambiente, reconhecem isso, às vezes até em conversa com amigos, com familiares, e reconhecem que não sabem porque é que o fazem, mas na realidade não chega para se arrependerem e para deixarem de o fazer, porque quando retornam precisamente ao local, mantêm de alguma forma a tendência, e a Regina realmente diz e tem razão, muitas vezes é necessário esse afastamento para aqueles que não, que acontece, ou que a violência aconteceu num determinado momento, se calhar infeliz, mas que já não houve tempo de recuperar. Nós sabemos que muitas vezes as preces não chegam, porque aí já não depende só de nós. Obviamente que o lado de lá também ajuda, os espíritos amigos que nos acompanham, que nos dão bons conselhos, que estão connosco presentes e que querem o nosso bem, certamente que não vão influenciar, porque a decisão é sempre do outro, mas poderão ajudar a tornar os ambientes propícios para que essa razão se atinja. Sim. E, portanto, para esses companheiros que realmente tiveram azar, digamos assim, chamemos-lhe azar, de passar por essa fase, por essa situação menos agradável, mas que pretende, porque realmente está arrependido, não chega a arrepender-nos por palavras, não é? Porque as palavras são muito bonitas e muitas vezes saem só da boca, não é? Não vêm do coração, não vêm de dentro, só saem da boca. E, portanto, é necessário nós também demonstrarmos para que a pessoa, a companheira ou o companheiro a quem nós realmente queremos provar que temos a possibilidade de mudar e que queremos mudar, possa perceber isso. Olha, mas não esquecendo as palavras que há bocado disseste, que são do Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos que possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São palavras lindíssimas com imenso conteúdo, e às vezes podem criar alguma confusão se separadas uma da outra. Porque reparem, quando Jesus diz bem-aventurados possuirão a terra, não significa que Jesus esteja a incentivar a nos agarrarmos aos bens materiais. O que ele faz referência, não é? Até porque logo de seguida diz que os pacíficos serão chamados filhos de Deus, é que aqueles que forem brandos, mansos, terão a oportunidade de aqui viverem na terra. Exatamente. E viverem na terra e conviverem com aqueles que também são mansos, bons e pacíficos. Ou seja, Jesus o que diz é: se nós queremos merecer viver em paz, viver em mansidão e beatude, nós temos que ser mansos, nós temos que ser pacíficos, nós temos que ser tolerantes, nós temos que aprender a perdoar, ou seja, dar a face. Claro. Não é? Aliás, foi assim, voltando outra vez a Gandhi, à experiência que ele teve de não violência durante anos, quase século. A Índia viveu em guerra com o seu colonizador e de repente vem um homem e diz: não vamos pegar em armas, nós vamos mostrar que é um direito que temos e vamos usar de não violência. E o que é não violência? É amor. Não violentar o outro é dizer-lhe que o perdoa, se é que ele fez alguma coisa de mal, e que lhe retribui um sentimento de amor e de apreço. Martin Luther King fez o mesmo apelo. Agora que estamos numa altura em que falamos de racismo, que vemos lutas uns contra os outros, que parece que o racismo surgiu de repente quando nós sabemos que
Faz parte, infelizmente faz parte do homem. E o racismo não é só pela cor, não é? O racismo é pela religião, o racismo é em relação à forma de ser, ao egoísmo, tudo tem a ver com Muitas mesmo, vezes até com há orgulho. evolução, porque uns têm mais estudos do que outros, e muitas vezes nós não nos damos conta que às vezes são estes pequeninos problemas que podem despoltar agressões e violência, não é? Exato, Não é? às vezes Há muitas uma pequena discussão vai disputar isso. Agora, o que é que o Espiritismo diz para aqueles que vivem em momentos de violência no lar? O Espiritismo, por um lado, esclarece que não há injustiça. Depois, ao mesmo tempo, não diz a ninguém que minha filha, meu filho, tu tens que padecer esta tortura até o final da tua vida ao lado daquele agressor. O Espiritismo não diz isso. O Espiritismo diz é que nós devemos ter força para tentar a amizade, tentar o entendimento, tentar a compreensão e amar aquele ser. Nós, por exemplo, no livro ajudando a ultrapassar a situação e até na sua própria evolução. Exatamente. Mas como estavas a dizer, é bem normal de que não é obrigatório, lá está, porque nós chegamos a esse entendimento, o agredido ou a agredida chegou a esse entendimento, que não sendo possível, não é? Não é porque alguém diz que tem que sofrer até ao último centilo, não é taxativamente assim. Sim, O nosso último centilo não quer dizer que muitas vezes seja até a morte por violência ou termos que passar por situações mais complicadas, não é? Portanto, o último centilo pode ser aquela fase em que nós entendemos, não, eu tentei, quis ajudar, quis trazer o companheiro ou a companheira para fora dessa forma de estar. Não quis, não podendo fazer mais nada, seguir a vida, como é óbvio. Não é? Achamos que é importante, há muitos livros, romances espíritas, que falam-nos precisamente da forma como, e especialmente mulheres, até porque há 2000 anos e há 1000 anos, as mulheres eram vistas de uma forma completamente diferente dos dias de hoje. E temos o caso, por exemplo, que ia falar há pouco do livro Há 2000 anos, onde Emmanuel fala sobre a sua vivência à época do Cristo, onde ele era, enfim, um daqueles romanos tiranos. Em casa desprezava completamente e obrigava a sua amada Lívia a não ser cristã, a deixar o cristianismo, porém o seu comportamento de tal forma exemplar foi para ele, não é, um verdadeiro aprendizado. Depois da morte dela, ele realmente começou a refletir sobre a forma de ser, sobre os ensinamentos dela, sobre a forma como ela tinha sempre, não é, uma palavra para dar e incentivar, sobre a caridade que ela praticava para com aqueles que eram olhados por ele como escravos, não é, e inferiores. Tudo isso serviu de exemplo. E é por isso mesmo que nós às vezes recordamos os nossos avós, as nossas avós, que analfabetas eram não tão bem tratadas pelos seus esposos, mas o que é que nós retiramos daí? E que mulher maravilhosa, exemplar, era um anjo na família. Então nós todos podemos ser esse anjo de exemplo, não é? Aliás, Jesus diz que fora da caridade não há salvação, nós sabemos isso. Às vezes parece-nos difícil conseguirmos, em dados momentos da vida, em dadas situações pelas quais passamos, lembrarmos-nos que realmente o sermos compreensivos e termos paciência também é uma forma de caridade, mas Jesus também disse que nós devemos amar os nossos inimigos, não devemos suportá-los ad eternum, não, mas devemos amá-los. Jesus deixou-nos também, e o Espiritismo incentiva, a um medicamento. E esse medicamento é gratuito, toda a gente o tem, toda a gente o traz, não é preciso comprá-lo em lado nenhum e chama-se oração. Nós, com a oração, com a prece diária, podemos, sem dúvida,
conseguir que os nossos amigos espirituais se aproximem do lar, harmonizem o lar, façam com que no lar se respire um ambiente de paz, de pacificação, se usarmos de verdadeira intenção de nos modificarmos também, porque não chega a pedir. Eu quero, preciso, Pai, que venha me ajudar. É preciso que nós, enquanto seres, não é? Que sabemos e temos consciência que temos defeitos, demos algo em troca, e em troca é a nossa transformação. Não é? Exatamente. É a nossa transformação. E o que é que o Martin Luther King dizia? Que a não violência é a transformação do ser humano. Exatamente. Só pode promover a transformação do ser humano. Exatamente. Pronto. E basicamente fica aqui, enfim, os conselhos que o Espiritismo dá, que são bastante lúcidos, racionais e ao mesmo tempo morais, e que transformam o lar das pessoas. Nós sabemos de muitos casos de pessoas que, assim que tiveram consciência de que a vida continua, porque esse é que é o fundamental, é que a morte não existe e a vida continua, assim que tiveram consciência, e quando se lembram que aquela pessoa que está no lar, é certo que está desviado, vai por maus caminhos, tem maus hábitos, mas se tratar como o filho querido, o esposo como um filho querido, tratá-lo com um olhar, enfim, mais dócil, mais amoroso, depois do lado de lá vai receber isso em bênçãos de luz. Exatamente. Não é? Eu há pouco estavas a falar e eu estava a lembrar de qualquer coisa para dizer, depois entretanto bloqueei e agora lembrei-me de novo isto para vos dizer que uma outra forma de violência, e fica o conselho, porque vocês sabem que muitas vezes aquilo que somos hoje e não o fomos no passado. O bom é que sempre que nós conseguimos melhorar, é sinal que estamos a evoluir, que estamos a crescer. E muitos de nós já passaram por essas situações. Realmente há uma outra forma de violência que muitas vezes que é a chamada violência indireta, que nós muitas vezes pensamos, não se sabe, não há conhecimento e, portanto, não pode levar a que a pessoa tenha uma reação diferente, porque ninguém sabe. Mas o problema é que não é preciso dizer-se para, às vezes, se sentir que realmente existe qualquer coisa. E a violência da traição de esposo à esposa ou vice-versa, muitas vezes traz dissabores muito grandes, traz problemas muito grandes. Para o futuro. Independentemente de se ter conhecimento ou não. Porque nessas matérias aí vem a espiritualidade negativa, claro está, que poderá de alguma forma interferir e poderá baralhar ali um bocado as ideias e provocar às vezes muitas situações, mas não deixa de ser uma forma de violência, até porque foi provocada, independentemente de não se saber, sabe a pessoa em consciência. E muitas vezes isso traz problemas gravíssimos. Portanto, estejam sempre atentos, devemos estar todos sempre atentos, porque na realidade pode acontecer a qualquer um, como é lógico, não é? Duas coisas importantes ainda é que a vicissitude, os vícios levam a que nós vamos, quando desencarnar, para um mundo onde há vícios e onde há, quando falamos no mundo, falamos em cidade, falamos em aglomerado, falamos local, onde há vícios, onde há vicissitudes. Virtudes, se colhermos virtudes nesta vida, quando desencarnarmos, vamos para um lugar onde há gente virtuosa, onde se cultiva a virtude. Então, se todos aspiramos a ir para o nosso lar, nosso lar, que é aquele exemplo, digamos assim, de cidadela de Exato. luz mais evoluída, não é de luz, mas mais evoluída do que o mundo terreno onde que habitamos. Então, se todos aspiramos a um lugar assim, temos que realmente cultivar mais a virtude, temos que ser um pouco
mais virtuosos. Exatamente. Olha, Regina, estamos a chegar ao fim quase. Pois. Tens mais qualquer coisa a dizer? Não sei. Não, pronto, agora... Eu é só para agradecer, eu realmente, todas estas mensagens que nos vão chegando, que ainda são bastantes. Gostaríamos era de ver aí algumas sugestões, até mais interação. As vossas opiniões também são extremamente importantes. Não vamos nós esquecer de dizer alguma coisa, de lembrar alguma coisa. Eu gostava só de dizer, antes de terminarmos e dos últimos recados, se houver, à Sónia Silva, que, Sónia, se quiseres, podes contactar connosco, através até de mensagem privada para o nosso programa, ou para o Facebook de cada um, meu ou da Regina, porque perguntaste onde é que poderias adquirir o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É fácil fazer-te chegar. E, portanto, basta, nós em Viseu temos a tradução feita pela ACHEV, não é? Sim. Para português, diretamente não sei se da segunda edição do Evangelho, por aí. Sim. E, portanto, se entenderes, basta entrares em contacto connosco e nós faremos chegar a ti sem problema absolutamente nenhum. Aliás, livros, se entenderem, não sei se queres falar sobre algum que possa estar agora em venda, isto no apoio que é necessário às SES, nós não temos é? vindo a divulgar, portanto, todos os livros da codificação são traduzidos pela uma equipe da ACHEV, foram traduzidos diretamente dos originais franceses e revertem todos para a obra social que temos em curso, inclusive, que é um lar de terceira idade e que está a decorrer e, se Deus quiser, em breve dá-se início à construção. Mas o que foi o último livro que está à venda na ACHEV, O Céu e o Inferno, foi o último a ser traduzido, não foi o último a ser escrito por Allan Kardec, mas foi o último a ser traduzido e, portanto, reverte integralmente. Fora isso, tantos livros. Temos, por exemplo, O Amor Vence Tudo, que fala precisamente do amor e fala das relações familiares, num lar, numa família, aprendizado que se tira depois disso e dessas vivências. O Amor Vence Tudo também reverte integralmente para a ACHEV, tal como Labirintos do Ódio, da Traição e da Dor, também. Que é mais um sobre violência. Mais um é? sobre... Que se perpetua no tempo. Sim, não é? exatamente. E que leva que vários espíritos, não é, reencarnados, vão seguindo vivências séculos após séculos, ainda ligados, infelizmente, por atos menos amorosos. Exatamente. Sónia, eu sei que és a esposa do Manel, eu envio-te para Londres sem problema nenhum, envia-me só a tua morada e eu farei com que o livro chegue a ti e lê, que é extremamente interessante, não é? Não só esse, assim como outros. Só para dizer também que recebemos, sim senhor, mais sugestões de temas, a tratar e que brevemente, portanto, vamos dar seguimento a essas sugestões que muito agradecemos. Exatamente, muito obrigada exatamente. por isso. E pronto, por hoje chegámos ao fim. Eu, depois de nos despedirmos, vou só tentar aqui uma situação para ver se consigo fazer com que a Câmara volte e da próxima vez já sei como agir, mas gostaríamos de vos agradecer. Realmente é extremamente importante vocês estarem aí desse lado, porque realmente faz sentido cada vez mais nós podemos estar aqui a conversar com todos vocês sobre todos estes temas que são de extrema importância para as nossas vidas, como é óbvio. Uma boa noite então para todos. Boa noite a todos. Na próxima semana Até para a semana estaremos cá de novo em direto. Assim espero que possa acontecer. Foi muito bom ter estado aqui. Muita paz. E até à próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado. Até a próxima. Agora vou só tentar aquilo que eu disse. Não pode sair da página. Ficar na